Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, pela honra, pelo privilégio de podermos assentar aos teus pés, de podermos estar aqui como a tua igreja, o teu povo, não por mérito, mas por graça. Nós te louvamos aqui, Senhor, porque podemos adorar e estarmos sendo contados entre os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, nós te louvamos porque podemos adentrar além do véu, no Santo dos Santos, podemos contemplar o Senhor, te render graças, te cantar louvores, Senhor. Nós te louvamos porque podemos orar e a tua palavra nos garante que o Senhor nos ouve, por isso nós te amamos. Ó Deus, e agora, ao abrir a tua palavra, Senhor, quem sou eu para abrir a tua palavra? Senhor, como eu preciso de graça para poder falar de ti, para poder falar do teu propósito para a tua igreja, para poder falar as verdades que todos nós precisamos absorver em nossos corações. Ó Deus, como eu preciso de graça, mais do que nunca, eu clamo a ti nessa manhã. Dá-me graça de ser fiel aos meus irmãos, de ser fiel a ti em primeiro lugar, entregando essa mensagem. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o nosso pedido, é o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Amados, nós vamos dar continuidade aqui à nossa exposição de 1 Timóteo. Abra comigo, 1 Timóteo, capítulo 5. Nessa manhã, começando aí o capítulo 5, nós vamos estudar, nós vamos meditar do primeiro versículo até o versículo 16. Nós vamos ler aos poucos, à medida que nós vamos desenvolvendo a pregação. Então, nós vamos ler os primeiros 3 versículos e depois vamos continuar, porque são 2 assuntos. E o tema desse assunto nessa manhã é o trato dos pastores com a membresia. Como os pastores, os presbíteros, a liderança de uma igreja deve tratar os membros da igreja, né? Como deve ser. Essa é a primeira parte, tá? Não terminaremos hoje, mas nós vamos começar a falar sobre isso. Como Paulo vai ensinar Timóteo e os líderes lá de Éfeso em tratar, em lidar com cada tipo de pessoa, com várias classes de pessoas, né? Então vamos lá, capítulo 5, versículos 1 e 2, em primeiro lugar, vamos ler. Diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Queridos, convém lembrar o que a gente já vem estudando para pegar aí o contexto, né? Nós vimos aí no capítulo 4, finalizando o capítulo 4, nós estudamos sobre discernindo o verdadeiro e bom ministro de Cristo. A parte 2 nós vimos aí no finalzinho do versículo 4, de 11 até o fim, até o 16 do capítulo 4. Discernindo o verdadeiro e bom ministro de Cristo, Paulo já havia dito a Timóteo que ele deveria, então, estar ensinando outros pastores lá na região de Éfeso, várias igrejas na região de Éfeso, para que esses pastores também pudessem exercer o ministério de maneira adequada, biblicamente, não é? E ele mostra a Timóteo que Timóteo, ensinando essas coisas, ele seria bom ministro de Cristo, ensinando aquilo que Paulo e a própria palavra de Deus, o cânon que eles tinham na época, sobre a Bíblia que eles tinham na época, ensinando essas coisas, ele seria bom ministro de Cristo. E mais do que isso, depois, dos versículos 11 a 16, Paulo diz que Timóteo deveria ser modelo aos jovens, que seriam aspirantes ao ministério, ensinando e demonstrando o seguinte. Parece que alguma coisa tem a ver com o que a gente ouviu nessa manhã, né, na EBD. Papai e mamãe ensina a criança mostrando como faz, né?
Então, Timóteo deveria mostrar aos aspirantes ao ministério como fazer isso, né? Como executar adequadamente o ministério, né? Então, Paulo dá a Timóteo as seguintes orientações. Primeiro, ele deveria ser reconhecido e ter autoridade. Ele deveria ser reconhecido, apesar da pouca idade, apesar de não ser um presbítero na expressão mais correta da palavra, né? Que é ancião. Timóteo não era um ancião, mas mesmo assim, na sua juventude, ele deveria ser reconhecido como autoridade dentro da igreja, mas não pela imposição forçada. Ele não deveria fazer isso de forma forçando a situação, não é? E sim pelas evidências da obra santificadora do Espírito e por um real conhecimento das Escrituras, um verdadeiro conhecimento, sendo apto a ensinar as Escrituras e mais, e praticando aquilo que ele ensinava, sendo um homem que tinha coerência entre o seu ensino e a sua vida. Segundo lugar, Paulo diz a Timóteo que Timóteo também deveria mostrar e ensinar a submissão. Paulo diz a Timóteo que ele deveria esperar até que ele chegasse. Então, isso mostra que Timóteo deveria estar submisso a Paulo, o apóstolo, né? Então, essa é uma marca do verdadeiro aspirante ao episcopado e também daqueles que já são líderes, né? Serem submissos aos líderes mais velhos e se sujeitar também às Escrituras e ao chamado divino que outros líderes já haviam confirmado sobre Timóteo pela imposição das mãos do presbitério, né? Em terceiro lugar, Paulo também diz que Timóteo deveria demonstrar crescimento espiritual, ele deveria progredir, ele deveria não estacionar no seu crescimento espiritual. Ele deveria mostrar uma maturidade sempre crescente, sempre ativa, sempre progressiva, progredindo no conhecimento, na maturidade e também no equilíbrio para que ele soubesse cuidar de si mesmo e da doutrina, mostrando equilíbrio, mostrando que ele deveria, sim, ser um homem que deveria expor a doutrina com fidelidade, mas cuidando também de si mesmo, do seu testemunho e da sua própria vida, para que ele pudesse ter condições de fazer com esmero, não abraçando coisas que não competem a ele em todas as esferas da igreja, não se sobrecarregando, por exemplo, não é? Para que ele pudesse, então, continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, que é o ensino da palavra. Timóteo já era um jovem mestre da palavra, né? Então, Paulo ensina tudo isso. Hoje, então, nós vamos ver, mais ou menos, na mesma sequência, na mesma ideia de Paulo aqui, né? Como Paulo ensina a Timóteo e os demais líderes lá de Éfeso a lidar com várias classes de pessoas dentro da igreja local. Cada igreja tem as suas peculiaridades e cada igreja precisaria aprender, cada liderança precisaria aprender a lidar com situações diferentes, né, do dia a dia. Então, Timóteo e também os outros homens que ele estava treinando, ou deveria estar treinando lá em Éfeso, para serem líderes, eles deveriam demonstrar equilíbrio entre o tato, você sabe quando eu falo tato, o que é, né? Ter tato, ter sensibilidade, né? Ele deveria ser um homem sensível. Às vezes foge um pouco, né, da nossa questão de masculinidade, né? Parece que a gente não tem muito essa sensibilidade. Com certeza as mulheres têm muito mais do que nós. Mas era para que a liderança tivesse um mínimo de sensibilidade, de tato, né? Mas que também eles deveriam exercer firmeza. Eles deveriam ser sensíveis, mas não covardes ou se absterem das suas responsabilidades de liderança na hora de exortar, na hora de chamar a atenção como uma correção, uma disciplina diante da membresia. Eles não poderiam se acovardar disso, eles deveriam fazer isso com sensibilidade, em amor, mas não deixando de fazer aquilo que tem que fazer. Isso é a ideia. Aqui, nós podemos ver um ponto fundamental do porquê as igrejas reformadas, eu gostaria de dizer todas as igrejas reformadas, né?
eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu creio que a igreja reformada de verdade, a igreja bíblica, ela entende o problema fundamental da liderança masculina dentro de uma igreja. Aqui está um ponto. Por exemplo, quando Paulo vai lidar aqui falando com as pessoas mais velhas, e depois na sequência você vai ver, do versículo 3 em diante, falando com viúvas, as mulheres, elas têm mais dificuldade, às vezes, de tomar uma decisão difícil. Elas são sensíveis, e pela sensibilidade, pela própria sensibilidade, possivelmente elas tivessem mais dificuldade de dizer um não para uma velhinha, por exemplo. E você vai ver agora, na sequência, algumas situações que deveria ser dito não. Deveria ser dito não. Algumas situações em que uma mulher, por exemplo, teria que disciplinar ou dar uma exortação severa, grave, diante de uma pessoa, se ela, talvez ela não tivesse essa condição. Eu não estou dizendo que todas, generalizando, mas essa é a estrutura feminina, ser mais sensível. Ela foi criada para ser mais sensível. E o homem foi criado para a liderança justamente por ter essa racionalidade mais aguçada do que a mulher. Aqui é um ponto desse, que fica claro aqui, a importância do que Paulo disse lá no capítulo 2, versículo 12, quando ele diz que a mulher não deve ensinar na igreja e nem exercer autoridade de homem. Nem exercer a autoridade de homem. Então, aqui a gente vê esse ponto, né? Teriam situações difíceis aqui, que talvez as mulheres não soubessem lidar com a situação. Vamos lá, versículos 1 e 2. Aqui Paulo não está proibindo a repreensão respeitosa. Ele está proibindo, ele diz não, né? Já começa um não, né? Uma proibição. Não repreendas ao homem idoso. Mas não para por aqui. Mas ele fala, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como se fossem as mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então ele está dizendo o seguinte, será necessário exortar o mais velho? Ora, mas o mais velho já não era para ter aprendido todo o caminho do Senhor, todos os princípios de Deus. O mais velho já não é apto, né, a caminhar com mais, digamos assim, com menos erro, né, do que os mais jovens? Deveria, mas nem sempre é. Então, Timóteo, por ser jovem, os líderes que estavam sendo treinados por eles, talvez por ele mais jovens, deveriam enfrentar situações, porque, eu vou dizer uma coisa bem clara aqui para todos nós sabemos, eu sei que você sabe, mas o pecado estragou a raça humana de mamando a caducando. Desculpe a colocação, né? Tão grosseira, né? Mas o pecado influencia a criança e o vovô. O pecado influencia e às vezes leva a, mesmo o crente mais piedoso, maduro, às vezes mais velho dentro da comunidade, leva a fazer besteira, leva a cometer alguns erros e pecados graves às vezes. A gente tem visto, inclusive, irmãos pregadores, irmãos que são mestres da palavra. A gente viu 2 casos recentemente, nos últimos anos, casos graves de homens que caíram em pecados graves e foram, né, excluídos dos seus ministérios de pregadores, de pessoas que ensinavam até em outros países, né, palestrantes, né, e não podem mais fazer isso porque caíram em pecados graves, gente de idade. Então, o pecado pode estar presente até nos mais, né, os idosos aranha, aí, né, não sei se os irmãos já sabem, mas existe, né, essa situação, idosos que não se comportam, né, e às vezes precisa ser repreendido. E eu digo por mim. Então, é uma situação bastante, né, difícil, mas que os jovens líderes precisam lidar com isso. Precisam conversar, às vezes, com homens que, às vezes, mais maduros, e o homem mais maduro precisa ser humilde o suficiente para receber a repreensão daquele pastor, daquele jovem, daquele presbítero mais novo, e entender como Deus falando com ele, e ele receber isso de bom grado.
para o bem dele, para arrependimento, né, que leva para salvação. Tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a vida, para a salvação. Né? Ele deveria entender assim. Então, Paulo proíbe aqui a repreensão sem respeito, é isso que ele está falando, né? Ele não está dizendo que a exortação não deve ser feita, o aconselhamento firme não deve ser feito, mas deve ser feito em amor. E os parâmetros aqui que ele usa é o parâmetro mais íntimo que nós temos. Quais são os parâmetros? Os parâmetros dos relacionamentos familiares. O respeito que a gente tem como mãe, o respeito que eu tenho com o papai, com meu pai, com a minha mãe, o respeito que eu tenho com meu irmão, com a minha irmã, não é? Por ter esse amor, esse respeito, eu não vou deixar de repreendê-lo, mas eu vou repreendê-lo com todo respeito, com limites, com palavras corretas, palavras comedidas, palavras temperadas, não é? De respeito, não é? Não deixar de fazer, mas com todo respeito. E a disciplina aqui, Paulo diz que ela jamais pode ser ignorada, ainda que no momento não seja recebida de bom grado, e quase nunca é recebida de bom grado no primeiro momento. E às vezes nem no segundo, nem no terceiro momento. Às vezes a repreensão não é bem entendida, mas isso não deve impedir de que a repreensão seja feita. Mas o respeito deve estar presente. Aqui não anula, uma coisa não anula a outra. Eu tenho que respeitar, então não vou falar, não vou repreender, não vou exortar. Não, exorte, mas em amor. Biblicamente, abra texto bíblico, mostre o erro, biblicamente. Né? Então, a primeira coisa que Paulo diz é esse ponto aqui nos 2 primeiros versículos. Né? Ele ensina que a repreensão precisa ser feita, não pode ser feita acepção de pessoas. Porque eu tenho muito apego à irmã fulana. Puxa, ela chegou novinha na igreja, a gente criou, ela batizou aqui, eu tenho tanto apego àquela irmãzinha, então eu não vou repreendê-la. Não, você tem que repreender. Aquela irmã chegou velhinha, que a gente cuidou dela, toda necessitada e tal, e agora ela caminhou, uma irmãzinha piedosa, mas cometeu um erro grave, tem que repreender. Não tem jeito, isso cabe aos líderes. O líder que não fizer isso, ele vai colocar a família da igreja em risco. Ele vai colocar a igreja em risco. A disciplina em amor salva não só o pecador, se ele se tornar penitente, se ele obedecer, se ele se arrepender, aceitar a disciplina e voltar para Deus, salva ele, mas também salva o corpo, a igreja. Porque a igreja é pura, ela é santa. A igreja do Senhor, ela precisa viver sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve ser a noiva de Cristo. Não é? Então está aqui, primeiro ensino de Paulo, né? Exorte, mas com respeito. Quando ele fala de pureza, também tome cuidado. Às vezes o presbítero que vai repreender uma irmã, né, tem que tomar cuidado. Não faça isso sozinho. Situações que acontecem. Quantos presbíteros não caíram em adultério por conta de não tomar cuidado em repreender uma irmã? Fazer isso sozinho, dentro do seu gabinete, numa situação sozinho com aquela mulher. São crentes, não é que não são crentes, não é isso. Mas nós não podemos descartar os ardis de Satanás e nem mesmo o nosso coração corrupto. O nosso coração é desesperadamente corrupto e nós somos, sim, levados a pecar sexualmente se nós não cuidarmos dessas situações. Um presbítero, quando vai exortar uma mulher da igreja, ele precisa levar a sua esposa junto. Essa é a melhor hipótese. Eu não vou nem colocar outras. Tem gente que fala num lugar público, tudo bem, né? Numa padaria, vamos lá conversar, tem muita gente ali, então não tem perigo. Olha, eu acredito que a esposa junto é a melhor saída, porque até mesmo a esposa pode nos auxiliar a falar com aquela irmã de uma maneira mais completa, não é? Porque ela tem um coração feminino, eu não tenho. Ela tem sensibilidade, eu não tenho toda a sensibilidade feminina. Ela talvez tenha passado por situações parecidas à nossa esposa, a esposa de um presbítero, do pastor. E ela pode, às vezes, dar essa orientação para aquela irmã, não é?
Então isso é saudável, e nos preserva. Então é com toda a pureza. Muito bem, vamos lá. Versículo 3 até o 16 agora, Paulo vai dizer que vai lidar com o caso das viúvas dentro da igreja local. As viúvas precisariam ser muito bem tratadas. Vocês lembram lá no capítulo 6 de Atos, a primeira situação de um complemento no ministério foi quando eles chamaram 7 homens para serem os presbíteros daquela igreja local, né? Não foram? Quantos? Oh, perdão, eu falei, desculpa. Para serem diáconos na igreja local. Capítulo 6 de Atos, os primeiros diáconos, né? Por quê? Porque os apóstolos, os presbíteros e apóstolos precisavam continuar pregando e orando pela igreja, ensinando e orando. E eles precisavam de alguém para atender às demandas das viúvas, em primeiro lugar. Eram as viúvas que estavam sendo. E Paulo vai gastar aqui nada mais, nada menos do que 14 versículos falando sobre o caso das viúvas. Só que ele vai dar uma orientação bastante detalhada. E você vai perceber uma colocação que Paulo repete 3 vezes aqui. Você vai ver, você vai perceber, eu sei que você vai. Então vamos lá. Versículo 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Só uma pausinha. Vocês acham que Paulo está falando alguma possibilidade aqui? Ou ele está falando de algo concreto que já estava acontecendo na época? Algo concreto, né? Algumas já algumas se desviaram. Desviaram do quê? Da fé. Seguindo a Satanás. Versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Só um minutinho. Esquentou um pouquinho. Desculpa, irmão. Então, vamos lá. O que a gente viu aqui? O que se repete 3 vezes aqui nesse trecho que Paulo falou? Vocês perceberam? Uma qualificação aqui, né, que Paulo coloca para nós. Não sei se você tem a versão ARA ou se você tem outras versões que também têm a mesma repetição nos termos. Mas, por exemplo, no versículo 3, Paulo começa falando que eles deveriam julgar, eles deveriam reconhecer, eles deveriam identificar quem são as viúvas
verdadeiramente viúvas. Aparece no versículo 3. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva. Versículo 16, o último trechinho. As que são verdadeiramente viúvas. Então, existe uma possibilidade de ter viúvas que não são verdadeiramente viúvas. Aqui não é o caso que ela não perdeu o marido, ou que ela não está enfrentando a viuvez no sentido de perder o marido, não ter mais o marido, o falecido, né? Está viúva nesse sentido, né? Ela perdeu o marido, mas aqui Paulo está dizendo a viúva espiritualmente, né? Engajada na igreja e que ela é uma mulher piedosa. É uma mulher piedosa. E quando Paulo está falando aqui também, se fala para viúvas, também fala para outras irmãs, no sentido, viúvas puxando a fila, claro, porque viúvas. Porque viúvas naquela época eram para ser atendidas. Desde o Velho Testamento, Deus sempre deixou claro que órfãos e viúvas deveriam ser atendidos com tudo aquilo que os crentes, sejam do Velho ou do Novo Testamento, deveriam fazer, não é? Deveriam ser beneficiados pela igreja, pelo povo de Israel. Deus deixou ordens lá a Moisés, desde o Velho Testamento, que na época de uma colheita, por exemplo, eles deveriam não fazer o repasse, né? Eles vão colher as espigas, e ali, tirando as espigas, se caísse no chão algumas, era para deixar, para que os pobres, as viúvas e os órfãos pudessem passar ali e fazer o repasse, a colheita daquilo que estava sobrando, né? Não era para o israelita, o agricultor, fazer isso. Então, desde sempre, as viúvas e órfãos tinham que ser muito bem cuidados, né? Deveriam ser lembrados, porque era uma coisa muito... As viúvas eram descartáveis naquela época, né? Por todos os povos, já os judeus não poderiam tratar assim. Então, o Evangelho é um Evangelho bastante equilibrado, não é nada machista, né? Ele tinha, sim, condições de... o Evangelho sempre foi voltado para cuidados com as viúvas. Jesus deixou claro, nos últimos momentos ali na cruz, quando ele olha para frente e vê João, o apóstolo João, com a sua mãe do lado, ele fala, mulher, eis aí teu filho, né? E fala, eis aí tua mãe, para João. Né? Então, para João cuidar da mãe dele, que era viúva já. Naquela época, José já tinha morrido e Maria estava viúva, e Jesus deixou claro, cuida da minha mãe. É isso que Jesus falou para João. E João a recebeu até a morte dela, né, e cuidou dela. Ela não foi transladada, viu? Ela morreu de morte natural. Tá? Então tá. Desculpe, mas é uma colocação que precisa ser feita, né? Então, Paulo mostra como lidar com as viúvas, que ele gastou esse tempo todo aqui falando de viúvas. Veja bem, versículo 3. Paulo está mostrando que o líder deve saber julgar, então, identificar as viúvas, verdadeiramente viúvas, para fazer o quê? Para honrá-las, para cuidar delas, né? Para exercer misericórdia, para exercer cuidado, honrar, aqui na Bíblia, né? Não só nesse caso aqui, mas lá em Êxodo, no 5º mandamento, quando Deus manda honrar pai e mãe, Deus está mostrando que honrar ali significa muito mais do que ter respeito, mas honrar significa cuidar mesmo, suprir, proteger, né? Então é isso que Paulo está ensinando, que a igreja, os líderes e a igreja deveriam honrar essas mulheres. Agora, a primeira qualificação para que a viúva seja verdadeiramente viúva, que também vai colocar, os líderes deveriam examinar, é a situação, a condição familiar dessa mulher. Qual é a condição familiar? Ela tem filhos? Ela tem netos? Ela tem alguém que cuide dela? Tem alguém que pode cuidar dela, mas não está? Como que está a situação dessa viúva? Por exemplo, versículo 4, né? Ele diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Progenitores são aqueles que lhe deram a luz, né? Que fizeram com que eles viessem ao mundo, seus antepassados, a sua mãe, a sua avó, cuide delas, né? Pois isso é aceitável diante de Deus, versículo 4. Versículo 8, ele repete, nesse trechinho, nessa perícope,
Paulo fala de um assunto, depois ele vai para outro, depois ele volta naquele assunto, depois ele vai para outro de novo. Então fica meio bagunçado. Eu vou fazer esse pula-pula para que a gente possa entender um assunto e depois o outro, pegando os versículos que falam na mesma linguagem. Né? Então, versículo 4, falou sobre isso aí que eu li. Versículo 8 agora. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Versículo 8, né? Versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta, ou seja, a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que os filhos e netos devem ser os primeiros a honrar as suas mães e as suas avós. A família em primeiro lugar. A família tem essa responsabilidade. Os filhos e netos são os primeiros que devem exercer essa misericórdia. Qual é o objetivo aqui? Em primeiro lugar, é porque os filhos e os netos fazendo isso com as viúvas, com as suas viúvas, seja mãe, avó, bisavó, eles estão fazendo isso para mostrar gratidão. É o que Paulo diz aqui no versículo 4, né? Exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, demonstrando gratidão porque essas mulheres cuidaram de nós lá atrás. Elas nos deram o sustento, elas cuidaram de nós, elas nos ensinaram o caminho, mostraram como fazer coisas, nos livraram muitas vezes de caminhos errados, enfim, elas cuidaram de nós. Então nada mais justo do que agora nós cuidarmos delas. Filhos e netos cuidando das nossas senhoras, né? Das nossas mães e avós. Né? É isso que Paulo está falando aqui. Em primeiro lugar, mostrando gratidão. Em segundo lugar, justamente cumprindo o 5º mandamento, que era uma ordem de Deus. Êxodo 20, 12, fala sobre isso. O que é que diz lá? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Então, esse mandamento do Senhor precisaria ser honrado, precisaria ser cumprido. Para cumprir uma lei de Deus, que essa lei permanece até hoje, seja em Israel ou seja na igreja do Senhor, essa lei permanece. A gente precisa honrar os mais velhos. A gente precisa cuidar dos nossos progenitores. Então, é uma coisa para cumprir esse mandamento. Além de não sobrecarregar a igreja, outro fato que Paulo diz, cujos recursos recebidos na igreja devem ser administrados com muito temor e com muita sabedoria. Né? Queridos, o dinheiro que chega no nosso cofre da nossa igreja precisa ser administrado com toda a transparência diante de toda a igreja. Nós temos todo o cuidado de cada compra, cada serviço feito, a gente faz recibo, a gente tem nota fiscal, a gente tem comprovantes de gastos, para que qualquer irmão possa ir, olhando o balancete, tiver alguma dúvida, pagou isso, pagou aquilo, por quê? Procure os diáconos e eles vão mostrar para vocês como está a administração da igreja. Eles vão mostrar, eles vão comprovar com documentos, queridos. Nós não estamos usando dinheiro aleatoriamente, levianamente, mas com temor, com responsabilidade e biblicamente. Podem ocorrer falhas? Podem. Você pode ajudar a identificar. Mas se você não identificar, não fale do que você não sabe. Olhe lá primeiro, vá atrás, tenha provas, e aí você acusa. Se você não tiver, agradeça a Deus pela responsabilidade que Deus tem dado aos administradores. Não é mesmo? Então, aqui, Paulo está falando isso. Né? Honrar, eu já disse, é mais do que respeitar, é sustentar, proteger. Né? Existem exceções, não existem? Existem exceções. Existem situações que os pais abandonaram a criança, não quiseram saber mesmo, e abandonou, entregou para outras pessoas, nunca veio atrás para ver aquela criança, eu sei. É difícil, não é? Mas não deixam de ser progenitores, né? E aí vai depender do seu relacionamento com Deus. Né? Existem filhos que, mesmo sendo maltratados pelos pais, ainda assim, têm um coração dilatado para amá-los incondicionalmente, como Deus nos amou.
ainda que tenham sido maltratados. Eu conheço filhas e filhos que fizeram isso. Pai não merecia, mãe não merecia, mas fizeram como para o Senhor. Fizeram para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Não é? Então, é assim, né? Honrar os seus progenitores. Muito bem. Essa é a primeira qualificação. Como lidar? Será que ela tem alguém, como diz o versículo 4, versículo 5, será que ela tem alguém que a ampare? Né? Será que ela tem alguém que a ampare? Então, que essa pessoa, esse filho, ou esse neto, esse parente, que ampare a sua viúva. Né? Primeiramente, a família. Né? Em primeiro lugar. Agora, se ela não tem, esse é o critério que Paulo está dizendo aos líderes, se ela não tem alguém que seja por ela, então a igreja tem sim que acolher. Tem sim que sustentá-la, tem sim que protegê-la, tem que suprir as suas necessidades, às vezes de saúde, financeiras, alimentícias, enfim. Né? Tem que cuidar da viúva. Tem que cuidar da viúva. Tá? Então, aqui, primeiro ponto, a sua situação familiar deve ser analisada. Segunda qualificação é se essa viúva, ela tem ou não uma vida piedosa. Como eu disse no início, até acho que eu não cheguei a completar, mas a viuvez aqui puxa a fila como a mestra, né, das mulheres que não tem alguém que seja por ela. Ou uma mulher separada, ou uma mulher que optou pelo celibato, né, que não quis se casar, uma mulher que foi divorciada, né, e hoje não tem marido, pode sim também recorrer a isso aqui, embora fale especialmente para viúvas. Mas eu quero deixar alguns princípios aqui. E um dos pontos aqui é essa vida piedosa. Se ela está demonstrando temor a Deus. É a segunda qualificação que precisa ser analisada pelos líderes. Versículo 5 a 7 diz assim: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, agora fala, essa mulher aqui, o que ela faz? Espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Está mostrando aqui que é uma mulher de oração. Espera em Deus, ela não busca suprir as suas necessidades antes de falar com Deus. Ou coloca Deus em primeiro lugar. Ela não pode buscar recurso? Deve, pode, desde que não interfira no que eu vou falar daqui a pouco. Não vou dar spoiler. Versículo 6, entretanto, a que se entrega, entretanto, vou ler de novo, versículo 6, entretanto, a que se entrega, perceberam aí, entregar aos prazeres, mesmo viva, está morta, espiritualmente morta. Não tem uma vida piedosa, não tem uma vida espiritual, o Espírito Santo não está operando nela, porque ela não tem temor a Deus, ela não está andando nos caminhos do Senhor. Pode acontecer com uma mulher separada, com uma mulher viúva? Pode. E como eu disse lá no início, no versículos 1 e 2, não tem idade, ninguém é bom o suficiente, ainda que seja idoso, para não cair em pecado. Até mesmo mais velhinhos podem cair em pecado. E aqui também as velhinhas, né? Versículo 7. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Aqui não é igreja, não é família, não é os líderes serem irrepreensíveis. Aqui é para que as viúvas sejam irrepreensíveis. E o que é ser irrepreensível? Paulo vai explicar a partir do versículo 9. Veja lá, versículo 9. O que é irrepreensibilidade? Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido. Versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, acolhido pessoas, né? Acolhido pessoas em sua casa, hospitalidade dentro da igreja, claro, sempre voltado para o reino de Deus, né? Tenha lavado aos pés dos... O que é lavar aos pés dos santos? Lavar aos pés dos santos é exercitar algum serviço bastante humilde,
como o Senhor mostrou humildade lavando os pés dos discípulos, lá no capítulo 13 de João. Né? Irmãos, será que o ar aqui está quebrado? Tem como dar uma mexidinha aqui no ar? Por favor, pode ser? Desculpe a interrupção, irmãos. É a idade. Então, elas deveriam lavar os pés dos santos, né? Socorrido a atribulados. Né? Vocês se lembram de Tabita, né? Lá no livro de Atos, né? Que ela cuidava tanto dos velhinhos, né? Quando ela morreu, aliás, as viúvas, né? As velhinhas, né? Elas chegaram em Pedro, falando: Pedro, ela morreu, Pedro, ela fazia roupinha para nós, Pedro, né? E Deus, sabe o que fez? Deus amava tanto aquela mulher que cuidava das viúvas. Deus ressuscitou Tabita, né? Que coisa, né? Será que quando você morrer, mulher, né? Quando você morrer, alguém vai querer pedir para um apóstolo te ressuscitar? Será que você vai deixar saudade? Pelo menos, né? Lógico, não vai ter ressurreição, né? Mas será que você vai deixar saudade? Você cuidou de pessoas, né? Às vezes tem gente que está dando graças a Deus quando leva alguém, né? Ô, Senhor, obrigado, já estava na hora, né? Já estava fazendo hora extra aqui, né? Porque não deixou nada de bom, né? Agora aqui, né? Nessa situação, ela cuidava, obrigado, Pedro. Tinha zelo por toda a boa obra. Então aqui está mostrando uma mulher que ela era piedosa, né? Então aqui está mostrando o compromisso, o primeiro compromisso que Paulo ensina lá no versículo 12. Dá uma olhadinha no versículo 12. Tornando-se condenáveis. Aí está falando de outra classe de viúvas que tornaram-se condenáveis, né? Por anularem o seu primeiro compromisso. O primeiro compromisso aqui não é o primeiro, porque ela se tornou viúva, ela tem um compromisso com o marido falecido. Não, não é esse compromisso. O primeiro compromisso aqui é com Cristo, com o Senhor. Ela anulou o primeiro compromisso que ela tem com o Senhor. Ela se tornou, como diz o versículo 11, leviana. Ela se tornou uma mulher leviana. Ela precisava de ajuda, mas ela usou de métodos levianos para buscar aquela ajuda. Não é ilícito buscar ajuda, desde que seja de forma santa, de forma bíblica, de forma honesta diante de Deus e dos homens. Tem amparo, né, nessas situações. Então, aqui mostra que ela está irrepreensível, é que ela mantém vivo o primeiro compromisso com o Senhor. E tornando-se condenáveis, ainda voltando lá no versículo 12, né, não significa que essa mulher perdeu a salvação, mas quer dizer que essas mulheres estão sujeitas a repreensões severas da igreja e até mesmo o desligamento da igreja por sua desonra ao primeiro compromisso, que é com Cristo. Devem ser desligadas da igreja se elas não obedecerem aos princípios bíblicos. Ah, mas é uma viuvinha, mas é uma pessoa, uma irmã que não tem ninguém por ela, né? Mas descumpriu o princípio bíblico, em primeiro lugar o Senhor. A igreja nunca pode deixar de lado o primeiro compromisso. Qual é o nosso primeiro compromisso? É com Jesus Cristo, nosso marido, o dono da igreja. Nós não podemos atender, por isso que, né, às vezes as situações com irmãs, né, seria difícil, né? Mas ela é coitadinha, né? Vamos cuidar dela, né? Irmãos, irmãs, em primeiro lugar, os princípios bíblicos. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de qualquer pessoa. Então é isso, né? É o que ele está querendo ensinar aqui, ele está ensinando para Timóteo, né? A irrepreensibilidade, como nós falamos aqui, de uma mulher, como diz lá no versículo 5b, né? Que ela espera em Deus, persevera em súplicas e orações noite e dia, né? E também fala lá no versículo 7, que sejam irrepreensíveis, né? Seja ela viúva ou casada, solteira ou separada, significa a maneira honesta, santa, justa e modesta com que ela deve se comportar, honrando e confirmando seu real compromisso
com o seu Salvador em primeiro lugar, com o seu Senhor em primeiro lugar, com o seu marido maior em primeiro lugar, que é Jesus Cristo. Querida, ainda que você seja solteira, você tem um marido. E é um grande marido. Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é fiel, ele é generoso, ele cuida de você, ele não vai te desamparar. Ele é fiel, fiel, fiel. Mas ele é santo, santo e santo. E você jamais vai ter um compromisso com ele, vai ter um relacionamento com ele, se você não se adequar aos princípios que ele exige para esse relacionamento. Então é isso que Paulo está ensinando aqui. Agora fala também da sua limitação pela idade. Também os presbíteros deveriam levar em consideração a idade. Perceberam aí no versículo 9? Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Né? E mais, tenha sido esposa de um só marido. Né? Que tenha sido esposa de um só marido. Aqui está falando da limitação de idade. Por que a limitação da idade? Por que ela foi fiel a um marido só, como diz aí no versículo 9? Por que a ausência de familiares que estavam lhe dando amparo, como diz lá no versículo 5, né? Elas não têm quem ampare, então elas também devem ser consideradas por conta das dificuldades para o seu próprio sustento. Às vezes ela é idosa, a partir dos 60 anos começa a ter limitações. Então a idade faz com que ela tenha dificuldades de autossustentar. Ela já não consegue arrumar emprego tão fácil, ela já não tem, ela se manteve fiel a um único marido, e se aquele marido às vezes deixou ela, né, com uma mão na frente e outra atrás, como dizem, né, e sem nada, ela não tem esse amparo do finado, né, do falecido, e também não tem filhos e netos, a igreja então deve acolher. A igreja deve sustentá-la, deve acolhê-la. Né? Então tem essas características aqui, as limitações da sua idade e da própria dificuldade para manter o seu próprio sustento. Ela também deve ter um bom tempo de caminhada na igreja local. Para quê? Para que o seu testemunho piedoso seja visto e confirmado, como diz no versículo 5, não vou ler de novo, e no versículo 10, né? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Como é que você vai saber que uma pessoa está andando em boas obras como uma cristã? Através da vida que ela está tendo, e você sabe que ela está vivendo. Ela tem uma caminhada com você. Você já tem noção do que está acontecendo com a vida dela, não é? Então você tem condições de discernir. Ela já tem uma caminhada com a igreja. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ela tem que ter no mínimo um tempo, né, de caminhada, para que a igreja local possa discernir se realmente ela está vivendo de maneira piedosa, como diz aqui no versículo 10, como diz na parte B do versículo 5. Ela se mantém em oração, em súplicas, noite e dia. E principalmente o versículo 12, que ela não abandonou o compromisso principal da vida dela, que é com o Senhor. Então vocês perceberam, queridos, que aqui Paulo fecha mostrando que existem características para se discernir quem é uma viúva verdadeiramente viúva. E ele também fala em detalhes aquelas que não são, ou viúvas mais novas. Ele fala que essas mulheres, essas viúvas mais novas, elas estão mais sujeitas a rejeitar o primeiro compromisso com Jesus Cristo, tornando-se levianas. Veja o versículo 11. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar. Mas peraí, para um pouquinho, Paulo. É proibido uma viúva se casar? Não. É proibido ela se casar ou se juntar com alguém de forma leviana. Vocês entenderam o versículo? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Como que uma pessoa, uma viúva, se juntaria com um homem de forma leviana? Primeiro ponto, quando esse homem não é crente. Primeiro ponto. É leviano.
Ou quando ela se junta com uma pessoa somente para suprir necessidades carnais. Ela não quer um homem de Deus para conduzi-la a Cristo. Ela quer ter arroz e feijão, quer ter mantimento, quer ter mistura na geladeira. Ela quer pagar as contas dela. Ela quer pagar o aluguel. Ela está olhando só de forma natural. Ela não tem uma visão espiritual. Essas coisas são lícitas? Claro que são. Mas não deve ser o primeiro compromisso, não deve ser o primeiro ponto que leva ela a se juntar. Ela precisa aprender a fazer como a viúva do versículo 5, aquela que espera em Deus. Ou que depende de Deus. Quando uma mulher chega no ponto de não ter realmente o sustento, a igreja vai acolhê-la. Você não acredita que a igreja vai acolher uma mulher verdadeiramente piedosa, que anda nos caminhos do Senhor? Você não acredita que a igreja vai manter, suprir uma família que verdadeiramente está andando nos caminhos do Senhor? Por uma fatalidade, não tem condições de suprir. Se você não acredita nisso, você não sabe o que é igreja. É falta de confiar numa liderança. Aqui Paulo está ensinando a não lançar mão de princípios levianos, mas que busque a igreja, porque a igreja tem a responsabilidade de supri-la. Vai se virar para suprir uma viúva verdadeiramente viúva. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, as que não são, Paulo está dizendo assim, elas se tornam levianas e vão querer casar-se, tornando-se, versículo 12, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Não vou falar de novo. Além disso, versículo 13, Paulo diz que essas mulheres, ou quando elas perdem o referencial, né, de piedade, essas mulheres, no versículo 13, diz que elas se tornam, aprendem também a viver ociosas. Elas não querem trabalhar. Então a igreja, sustentando uma mulher desse tipo, vai fazer com que ela fique ociosa. E o que ela vai fazer se ela tiver tempo de sobra? Veja aí, andando de casa em casa e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Paulo diz que existe essa possibilidade dessas mulheres se tornarem ociosas, fofoqueiras. E aqui o contexto é: tome cuidado com os falsos mestres. Essas mulheres são mulheres que podem disseminar falsos ensinamentos de casa em casa. Porque os falsos mestres, Paulo havia dito lá em Atos capítulo 20, que surgiriam lobos vorazes dentro e fora da igreja. E os presbíteros deveriam cuidar disso. E algumas mulheres poderiam ser usadas para disseminar falsos ensinos. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. 2 Timóteo 3, 6 e 7 diz: pois entre estes quem? Estes falsos mestres, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que palavra dura, que dificuldade. Mas Paulo está dizendo que sim, existem mulheres que podem ser levadas a isso. Vamos voltar lá no Éden. A Bíblia diz: quem foi enganado? O homem ou a mulher? Vamos lá, gente, quem foi enganado? Tá, generalizando os dois, né? Mas quem foi enganado primeiro? Vamos lá. Quem foi primeiro enganado? A mulher. É a Bíblia que diz, não sou eu. É Deus que fala, não sou eu. É a estrutura que Deus criou para a mulher. Ela é mais sensível, porém ela é mais aberta a situações de perigo.
E nessa situação, então, Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado para que essas mulheres não se tornem levianas, né, negando o seu primeiro compromisso, e ainda mais, se elas, se sobrar tempo, ou seja, não querendo trabalhar. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, volta lá, 1 Timóteo 5, versículo 10. Quando você lê o versículo 10, você vai ver o ministério de uma viúva ativa na igreja. É uma mulher que trabalha para a igreja. É uma mulher que ela tem testemunho de boas obras. É uma mulher que não para. Ela cria filhos, ela exercita a hospitalidade, ela serve os santos de forma humilde, ela socorre os atribulados e vive na prática, de novo, prática zelosa de toda boa obra, a serviço até para as nossas velhinhas viúvas. E essas mulheres estão ali trabalhando. Então, quando elas se tornam ociosas, ou seja, não tem nada para fazer, elas podem entrar nesse perigo de se tornarem maledicentes, de se tornarem fofoqueiras. É isso que Paulo está querendo dizer. E no versículo 15, Paulo tem uma palavra ainda mais dura. Ele diz, pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Já estava acontecendo na época de Paulo, na época de Timóteo. Não vai acontecer mais no nosso tempo? Pode acontecer, sim, se não tomarmos cuidado. Acontece, né? Alguém falou, acontece, né? Não é? Acontece. Então, queridos, queridas, é isso que Paulo está ensinando aqui para o segundo ponto, é a sua vida piedosa, a sua limitação da idade e vida de compromisso. Idade não é o mais importante aqui. O mais importante é a sua vida piedosa. É o compromisso que ela tem com o primeiro amor, com o Senhor Jesus Cristo, com uma vida santa, né? Então, vamos tirar algumas conclusões aqui, algumas aplicações. Primeiro, a queda afeta o homem até a maturidade. Ela afeta o homem até a sua maturidade, sem exceção. Então, nós vimos que mesmo os velhinhos podem cair em tentação, né? Primeiro ponto. Então, os presbíteros precisam exortar, vez por outra, alguma pessoa que se coloca nessa situação, né, fora dos princípios bíblicos, isso sem acepção de pessoas. Eu tenho muita amizade com fulano, com cicrano, então não vou lá falar. Não, tem que falar. Se você ama, você tem que disciplinar. Porque se você não disciplina, é prova de que você não ama. Deus deixou claro isso em Hebreus 12. Deus ama e Deus disciplina a todo que Ele recebe por filho. E a disciplina é prova de amor. Então, os presbíteros precisam fazer isso sem negligência, sem acepção, sem covardia. Ainda que não sejam compreendidos, eles precisam fazer isso, né? Em todos os relacionamentos, eles precisam sim tomar esse cuidado, a liderança precisa tomar cuidado com linguagem desrespeitosa, nunca deve ter, com autoritarismo, também não deve ter, mas as exortações precisam ser feitas. A missão do líder cristão é ensinar e exortar, isso precisa ficar claro também naquele que almeja o episcopado, porque às vezes alguém pode pensar assim, eu nunca vou querer ser pastor. Nossa, que missão difícil, olha aí que coisa difícil. Né? Mas você tem que ter uma coisa em mente, como pastor, assim como um pai, você foi chamado para ensinar o seu filho, ensinar a sua ovelha, mas você não tem poder para fazer com que ele obedeça às suas ordens. Então entra no descanso, irmão. Talvez nem todos o que você ensinar o caminho do Senhor vão te obedecer. Fazer o quê? Não cabe a você mudar o coração das pessoas. Não cabe a você ficar batendo na tecla, fazendo com que o seu princípio, você quer ensinar, você quer botar a força para dentro da cabeça dele. A Bíblia diz que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu entro num descanso. Você precisa entrar num descanso. Pai e mãe também precisam entrar no descanso. Você ensina o caminho, mas você não tem poder para fazer as pessoas te obedecerem. Ok? Segundo, existem critérios bíblicos bem definidos para a administração financeira das igrejas locais. O dinheiro recebido deve ser empregado com responsabilidade e, embora
um socorro por extrema emergência possa ser feito a qualquer membro ou família necessitada, eu quero dizer o seguinte: às vezes uma família está passando uma hora muito difícil, é realmente uma situação bastante precária, uma necessidade bastante grande, então precisa ser socorrido. Nós não podemos parar e ficar analisando, fazendo conta. Quantos anos ele tem? O que aconteceu com ele? Por que ele está sem comida em casa? Não, socorre. Socorre. Não faça conta no primeiro estágio. Primeiro vai suprir aquela família. Depois você vai averiguar. Peraí. Quer dizer que o marido, então, não quer trabalhar? Quer dizer que o camarada é braço curto? Peraí, então ele está quebrando um princípio. A Bíblia diz que o homem precisa ser o provedor do lar. Ele não está fazendo isso? Então, espera um pouquinho. Vamos conversar com ele primeiro, ensinar o caminho, para que ele volte a cumprir o princípio, e então ele pode, de novo, ser assistido. Agora, se ele não cumprir o princípio, não pode ser assistido. Porque nós, como eu aprendi uma coisa, irmão, meio bobinha, desde lá de trás. Meus primeiros pastores repetiam um atrás do outro. Eu falava, mas esses homens só têm isso, princípio. Eu ficava pensando. Eles falavam assim, irmãos, a igreja não é um lugar de colocar chupeta na boca de marmanjo. É lugar de tirar chupeta da boca do marmanjo. Nas primeiras vezes que eu escutei isso, parecia alguma coisa meio estranha, né? Mas a igreja não cria gente mimada. A igreja cria homens. A igreja forma homens de honra, mulheres de honra. Mulheres que cumprem seu papel, homens que cumprem seu papel. Nós não estamos aqui para ficar criando gente mimada, né? Então é necessário fazer isso. Então, mas depois vai ter que fazer essa análise, né? Caso uma mulher viúva, separada ou solteira tenha necessidade desses suprimentos masculinos, e quando eu falo suprimentos masculinos, eu não estou dizendo somente comida, casa, roupa lavada, né? Eu estou dizendo mesmo emocionalmente, sexualmente. Alguma mulher tem essa necessidade, ela deve buscar da maneira bíblica de se buscar. Ela deve estar dentro dos princípios de Deus para buscar esse suprimento. Ela não pode se tornar, como diz lá o texto, leviana. Algumas viúvas, né, novas ou até mesmo solteiras, buscam suprimento na área emocional, sexual, mas não querem se casar. Optam pelo celibato, mas aí é um celibato, por assim dizer, sujo, né? Porque suprem essas carências de forma ilícita, de forma leviana, cometendo pecado sexual, por exemplo. Então, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios 7:39, você quer se casar? É lícito, mas que seja no Senhor. Se você é crente, você tem que se casar com um crente. A igreja não pode se manter ausente de ensinar que, seja homem, seja mulher, e especialmente aqui a viúva, que ela tem o direito de se casar, desde que seja com um crente. O jugo desigual, sim, aquele trecho que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, sim colocado. É 2 Coríntios? 1 Coríntios 6? Segunda, né? 2 Coríntios 6. Quando Paulo fala ali, ele ensina, sim, sobre o jugo desigual, ele fala sobre o casamento, sim. Ele fala sobre o casamento. Por quê? Ele diz assim, o contexto mas é para cuidar dos relacionamentos com falsos mestres. Ora, se alguém tem que tomar cuidado com o relacionamento com falsos mestres, que dirá com o marido, né? Que dirá com alguém que vai se casar, né? Porque um falso mestre, eu posso dizer assim para ele, eu não quero mais saber de você. Mas com o meu cônjuge, eu não posso, depois que eu me casei, eu não posso dizer para ele agora, eu não quero mais você, porque você não anda nos caminhos de Deus, você não se converteu. Você não pode fazer isso.
Portanto, é sim para o casamento, julgo desigual. Principalmente para o casamento. Que é o relacionamento mais honrado que diz lá em Hebreus capítulo 10. Digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Matrimônio é honrado, é o maior relacionamento abaixo de Cristo, do nosso relacionamento na vertical. O maior relacionamento na horizontal é com o meu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Né? Então, por último, aos aspirantes ao episcopado, fui longe hoje, hein? Aos aspirantes ao episcopado é necessária muita sabedoria do alto e intrepidez, muita coragem para enfrentar situações difíceis, onde o amor natural deve estar ausente. O que eu digo quando eu estou querendo dizer amor natural? É aquele amor que você tem um apego, uma amizade com alguém, e às vezes você não quer falar difícil com ele, falar duro com ele, mostrar o erro daquela pessoa, e o amor natural às vezes te impede de fazer isso. Isso não pode existir num líder, porque você precisa vencer isso para exortar, porque é você que tem que fazer isso, líder. Transferindo para casa, é você que tem que fazer isso, pai, marido, é o juiz dentro de casa. Então, você tem que fazer isso, enfrentar essas situações, né? Deixar de lado o amor natural, e também para evitar ocasiões em que seus desejos masculinos possam levá-los a pecar. E eu não quero dizer somente para líderes, para presbíteros. Você, homem, quando uma irmã precisa de ajuda, às vezes ela chega, começa a conversar com você, começa a falar, olha, é o seguinte, meu irmão, ora por mim. O que você tem, minha irmã? Olha, a coisa não está boa lá em casa, sabe? Meu marido, ele não tem cumprido o papel de marido. Opa, peraí. Para por aí. Vamos fazer o seguinte, minha irmã. Vamos continuar essa conversa amanhã, porque eu vou chamar a minha esposa para estar junto com a gente, tá bom? Aí a gente continua essa conversa. É prudência. Porque nós podemos cair em adultério, até mesmo com as cãs na cabeça. Até mesmo velhinho nós podemos cair em adultério. Precisamos tomar cuidado com isso. O que Paulo diz? Repreenda, mas com toda a pureza. Com toda a pureza, com todo cuidado. Amém? Senhor Deus, como são difíceis essas ordens que o Senhor nos dá. Mas, Senhor, se o Senhor colocou aqui, é porque é possível. Então, dá graça à liderança dessa igreja a continuar sendo fiel a Ti, acima de tudo. A continuar a amar mais o Senhor do que as pessoas. Porque amando mais o Senhor do que as pessoas, nós vamos amar as pessoas da maneira correta. Senhor, ajuda-nos também como homens, líderes ou não, oficiais ou não, a tomarmos cuidado. E também sermos homens que trabalham, porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos trabalhar para também acolher aos necessitados. Ajuda-nos a sermos homens trabalhadores, que honram as nossas causas, e que sejam homens de verdade, que têm compromisso com o trabalho, para que nós possamos repartir e suprir a Tua igreja, aos necessitados, verdadeiramente necessitados, às verdadeiramente viúvas. Senhor, nós queremos ser homens honrados assim, ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém.